tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos para estarmos meditando o texto do Sagrado Evangelho desta terça-feira. Hoje a igreja nos oferece o texto de João, capítulo 7, capítulo 3, versículos de 7 ao 15. E nos mostra a continuação do Evangelho de ontem, o diálogo de Jesus com Nicodemos. O Evangelho de hoje reassume os dois últimos capítulos do Evangelho de ontem, quando comenta o próprio Jesus, dizendo: o vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, Jesus está externando para Nicodemos que quando nós passamos a segui-lo e ser guiado por seus princípios, nós deixamos de ser guiado, portanto, pelas as realidades racionais, pelas realidades materiais deste mundo, e passamos a ser guiados pelas forças celestes, divinas. Ou seja, existe acima de nós um ser superior que nos guia, que nos orienta e que nos conduz. E só é possível seguir os seus passos se nós deixarmos ser guiados por esta força que parte da nossa humildade em deixar ser guiado por esta realidade divina. E aí nós percebemos aqui duas coisas que Jesus busca enfatizar neste Evangelho de hoje. A primeira coisa é que quando ele questiona, o Nicodemos vai dizer: como é que isso pode acontecer? E aí Jesus entra com dois comentários apresentando, o como devemos nos comportar neste novo direcionamento que a vontade divina nos propõe. Primeiro, Jesus vai dizer: tu és mestre em Israel, mas não sabe destas coisas? E aí Jesus então faz um belo comentário. Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. No entanto, vai dizer Jesus, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não aceitam o nosso testemunho, não acreditam naquilo que falamos, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ora, diz Jesus, se quando falo das coisas daqui que vocês conhecem, que vocês têm acesso, vocês não dão ouvido, como podeis então acreditar e conhecer quando eu vos falo das coisas do céu? E Jesus coloca agora como o único que vem do céu, que é enviado do Pai e que tem esta possibilidade de nos inserir neste mundo divino, quando nós acolhemos aquilo que ele nos propõe, aquilo que ele nos ensina. E aí, portanto, Jesus, ele nos convida a deixar-se conduzido por esta força do Espírito. E deixar-se conduzido por esta força, como dizia no início, é fazer com que todas as nossas forças egoístas, narcisistas, sejam eliminadas, enfraquecidas, e assim deixemos ser conduzido por esta força que nasce desse expirar, desse sentir esta presença transformadora que é o Espírito de Deus. Última coisa que Jesus descreve nesse diálogo que se transforma em um monólogo, Jesus vai dizer, usando aquele exemplo, aquela imagem
da serpente no deserto que Moisés levanta. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando aqui, está no contexto da sua vida pública do Evangelho de São João. Ou seja, Jesus está buscando fazer com que os discípulos compreendam este caminho que o mesmo deve fazer, que passa necessariamente pela cruz. E esse passar pela cruz não é, digamos assim, uma opção que Deus veio para isto, mas a cruz é o caminho em que Jesus encontra que é necessário ser percorrido devido à dureza do coração da humanidade. Por isso aparece a cruz. Desta forma, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus mostra que a cruz é o caminho viável para que a humanidade creia e tenha nele a vida eterna. A vida eterna, portanto, é fruto desta adesão a Jesus Cristo, desta entrega total a Ele. Ou seja, Jesus é para a humanidade motivo, causa de salvação. Nicodemos é convidado agora a deixar-se conduzido por esta força que nasce do crer, que nasce da aceitação, do acolhimento daquilo que Jesus nos traz, nos ensina e nos transmite. Deixemos, amados irmãos e irmãs, ser guiados por esta força espiritual. E quando nós somos guiados por esta força, a leveza que é própria de Deus, ela passa a existir também em nossa vida. Por isso, façamos experiência em Deus. Deixemos ser conduzidos por esta força que nos move, por esta força que nos conduz para o bem, por esta força que nos faz transmitir a paz. O fruto daqueles que amam a Deus é comunicar sempre e em todo momento a paz. Como dizia o Evangelho de domingo, a paz esteja convosco. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou.